Oi, chegamos para mais um vídeo do Projeto Balaia. E esse é um vídeo muito especial porque, pela lógica humana, eu não conseguiria gravá-lo hoje, mas ontem à noite eu estava meditando na Palavra de Deus. Quando eu cheguei da igreja, depois de um dia bem puxado, eu fui meditar na Palavra de Deus, eu fui rasgar o meu coração diante de Deus. E o Senhor me fez recordar de algo que eu estava escrevendo sobre. E Ele me pediu para fazer esse vídeo para você. Então é um vídeo um pouco mais diferente dos outros, né? Os outros a gente falou um pouco sobre dependência emocional, sobre mulher negra no Brasil. Nesse a gente vai falar sobre confiando em Deus sob pressão. Eu não sei para quem é esse vídeo, né? De repente é uma resposta de Deus para a sua vida. Então vamos falar hoje sobre isso. Confiar em Deus sob pressão. Vamos meditar um pouco na palavra, tá? 1 Samuel, a partir do capítulo 10, na verdade a partir do capítulo 9, entra um personagem muito interessante na palavra de Deus, que é Saul. Saul, ele foi consagrado rei de Israel. Ele foi um rei que o povo solicitou. Antes, o próprio Deus era o rei de Israel. Mas o povo, por insatisfação, queria muito ver um rei físico. O povo, por insatisfação, queria muito ver com os seus olhos um rei físico, um rei homem, carne e osso. Então eles pediram para Deus um rei. E Deus falou, olha, eu vou dar para vocês um rei, porque é isso que vocês estão desejando. É isso que vocês estão pedindo. E Deus, então, escolheu Saul, que era da menor tribo de Israel. Não era uma pessoa que vinha de uma família real, de uma descendência real. Era um homem muito belo na aparência, fisicamente falando. Ele tinha estatura física de rei. E aí você vê no capítulo 10 que Samuel encontra Saul, estava buscando as jumentas do seu pai, e ele joga o azeite sobre a cabeça de Saul e o consagra como rei. E a partir daquele momento, Saul ele passa a receber o Espírito Santo. A palavra de Deus fala em 1 Samuel 10, versículo 6, que o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, quando ele foi aí consagrado como rei. E ele começou a fazer proezas, porque ele foi escolhido pelo próprio Deus. Mas esse personagem, para você que ainda não conhece a palavra de Deus, mais na frente ele causa uma grande decepção, porque ele não estava preparado para ser rei. Ele desobedece uma ordem sacerdotal, porque ele fica com medo do ambiente de guerra, ele fica com medo de perder uma guerra, e então ele começa a agir como se fosse sacerdote, não como se fosse rei. E aí Deus tira ele do reinado. Pausa aqui, né? Eu tenho extrema certeza que o Projeto Balaia, ele provavelmente é o primeiro acesso que você, mulher negra, que nunca leu a palavra de Deus, tem com a palavra de Deus. Então, quando eu venho aqui e conto um pouco da minha vida, das minhas experiências para vocês, eu sei da responsabilidade espiritual de fazer isso. E eu também me acho muito pequena para fazer isso para vocês. Mas quando a gente fala aqui do que Deus quer falar com você, da palavra que Ele quer trazer para você, para o dia de hoje, é Saul versus Davi. Quem Deus quer que você seja? Porque assim como Saul, eu também vim da menor tribo, né? Eu não tenho descendências reais. Eu não vim de uma família que é militante, de uma família que conhece direitos humanos. Mas eu venho aqui trazer a palavra, né? A palavra que o Espírito Santo ele nos inspira a trazer para vocês. E Davi versus Golias, Davi versus Saul, né? Quem Deus quer que você seja, mulher negra, que está conhecendo agora a palavra de Deus. Você pode olhar, por exemplo, para tudo que você aprendeu sobre ancestralidade, para economia,
para a sociedade. E você pode se achar pequena como Saul, mas isso não impede do Senhor ele te escolher aonde você está para fazer algo totalmente novo, porque o Senhor ele usa as pessoas que não são para confundir aquelas que são. Ele sempre fez isso ao longo da palavra de Deus. Se você está pegando um hábito de ler agora, você vai ver que isso é o modus operandi do Senhor. Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. Então, vamos voltar aqui para a palavra. Só foi uma abertura para você meditar. Saul, ele veio dessa família que não tinha parentesco, mas ele foi escolhido por Deus. Mas em um momento de bastante pressão, que foi que você pode ver bastante pressão quando você vem em 1 Samuel 13, a partir do versículo 1 ao versículo 7, você vê que o povo de Israel ele foi cercado pelos filisteus. E eles ficaram com medo. E alguns se esconderam em cavernas. O Jonatas foi lutar. E Saul precisava urgentemente que Samuel chegasse e fizesse a oferta ao Senhor, para que o Senhor falasse se ele ia ou não diante do povo de Israel para vencer essa guerra. O desespero de Saul era totalmente legítimo, porque ele estava cercado de pessoas que queriam matar o seu exército. Porém, naquele momento que estava cercado de pressão, era o momento que ele tinha que mais confiar no Deus que tirou ele do lugar mais improvável, do lugar que ninguém via, de um simples jovem que estava procurando jumentas ao rei de Israel. Então ele tinha história com Deus, ele já tinha visto o agir de Deus na vida dele. Mas no momento de extrema pressão, Saul, ele cedeu e fez aquilo que ele achava que tinha que fazer. Ele agiu com as suas próprias forças. Você pode ver isso em 1 Samuel 13, versículo 8, que é quando o profeta, ele chega, o profeta Samuel, depois que Saul ofereceu o sacrifício, e ele fala assim no versículo 13, né? 1 Samuel 13, fala assim: procedertes neciamente e não guardartes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardartes o que o Senhor te ordenou. Então, quando eu meditei nessa palavra, eu pensei assim, poxa, mas ele está realmente cercado de exército. O povo está com medo. Por que Samuel não chegou logo? Né? Por que a providência não chegou logo para ajudar Saul? Às vezes o Senhor ele não te dá aquilo que você está pedindo logo, no tempo que você quer para ontem, porque o tempo de espera, ele está te formando para te tornar rei, para te tornar o grande militar, o grande dono do exército, para te tornar a liderança que vai mudar toda uma geração. Mas aí você quer fazer do seu jeito, quer no seu tempo, quer para agora, e você pula uma ordem de Deus. E quando eu falo isso para você, eu também tenho minhas lutas, né? Tem muitas coisas que eu quero fazer, que eu quero dar o passo, que eu quero, Senhor, eu preciso disso para ontem. Mas calma, sabe? Porque o Senhor ele quer confirmar algo contigo na tua espera. No tempo da tua espera, o Senhor está te formando, tá formando o teu caráter. Porque Ele quer te fazer rei, Ele quer te fazer rainha, entende? E Samuel, o Saul aqui, por uma questão de medo, né? Quem sabe até de insegurança consigo mesmo. Ele tomou a rédea das coisas e foi lá e fez do seu jeito, da sua maneira. E com isso o Senhor tirou o reinado de Saul. Mais na frente, quando você vem aqui na palavra de Deus, tem um capítulo, mais na frente tem um capítulo que novamente o Senhor ele testa a fidelidade de Saul com o tempo e na questão da obediência. Porque tem os amalequitas e o Senhor fala, não fica nenhum, acabou a guerra, mata todos. E ele salva alguns amalequitas.
E o Senhor fala assim para Samuel, no versículo 11 do capítulo 15. Depois você lê. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor, porque Samuel tinha um vínculo aí com Saul, certo? E aí Saul ficou desesperado quando o Senhor falou que tinha rejeitado ele, e foi oferecer holocaustos, né? Ofertas ao Senhor. E a resposta de Deus para Saul foi 1 Samuel 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Então aqui o Senhor estava falando para Saul: olha, Saul, melhor do que você oferecer os melhores carneiros, que você vestir pano de saco, ficar com cara de quem está passando fome, jejuar, melhor do que tudo isso é você obedecer o que eu falo para você. Antes eu falei para você esperar e você não esperou. Agora eu falei para você fazer algo que você não fez. Então eu tenho o maior prazer que você me obedeça do que você fique oferecendo sacrifícios. E por que Davi versus Saul, né? Porque eu quero que você, mulher negra, não seja Saul, né? A gente olha para a nossa história, para a nossa trajetória, e a gente vê que Deus tem um projeto conosco, e aí a gente pode achar que agora sim eu tenho que fazer do meu jeito. Eu tenho que fazer a minha vontade, porque o dono do universo está comigo. Peraí, não é bem assim. Não é porque o Senhor está falando contigo nesse vídeo e nos outros vídeos, não é porque Ele falou que te escolheu, sendo você de um povo que é discriminado, não é porque o Senhor está falando que você é amada, que Ele te ama, que você vai fazer as coisas da sua maneira. A palavra de Deus, quanto mais você lê, mais você aprofunda, ela é uma palavra que tem a ver com sacrifício. É você sacrificar o meu eu, a minha vontade, o meu ego para fazer aquilo que o Senhor, Ele quer que eu faça. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, mesmo quando eu não entendo. Já Davi, né? Quando Davi foi ungido, está aqui em 1 Samuel 16, ele foi ungido por Samuel, está aqui. Você pode ler, versículo 13 do capítulo 16. Ele foi ungido por Samuel, e depois que ele foi ungido, ele não foi para o palácio, ele voltou para o campo, mas mesmo assim, ele já tinha a bênção do Todo-Poderoso, ele já tinha o Espírito Santo sobre ele. Ele voltou para o campo e voltou a cuidar das ovelhas, não deixou aquilo subir a cabeça dele, e ele passou por várias provas, inclusive o próprio pai não chamou ele para o jantar, ele teve que matar o Golias, e mesmo assim um irmão tentou impedir ele de matar o Golias, e mesmo depois de ser coroado, o Saul tentou matar eles várias vezes, enfim. Davi, ele passou por várias provas, mesmo sendo escolhido, porque ser escolhida por Deus não tira de você o dever e a obrigação de passar pelas lutas, de passar pelas dificuldades. Glória a Deus. Então, mulher negra, você consegue confiar em Deus como Davi? Quando você está sob pressão, quando falta o alimento, quando falta a porta de emprego, quando falta a força emocional para lutar uma batalha, quando falta tudo, quem é você? Né? Porque Davi, ele não tinha muita coisa, ele só tinha a unção, ele só tinha a palavra de que ele foi escolhido, mas nada mudou. Já Saul, ele recebeu a unção e já foi posto rei, mas lá ele não conseguiu obedecer aquele que tirou ele do nada. Eu não quero que você se torne Saul, alguém que saiu do nada, foi escolhida, mas por não saber esperar o tempo de Deus para a tua vida, ou por querer fazer as coisas da sua maneira, você perder a promessa. Então, a palavra que Deus tem para você hoje é: confie, mesmo em pressão. Tem um versículo que eu gosto muito, eu vou encontrar para ler para você. Achei. Primeiro é Salmo 118. Eu amo Salmo 118, mas os versículos que eu mais gosto é esse aqui, que Davi fala assim: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam.
Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. Aí ele fala no versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Aqui, glória a Deus, né? Davi, ele também foi cercado por nações como Saul. Mas como ele soube esperar o tempo da promessa e confiou em Deus sob pressão, o reino dele foi confirmado. Então, mulher negra, tá sob pressão? Que essa palavra ontem, eu digo, Deus, mas por que eu estou falando sobre dependência emocional? Por que o Senhor quer que eu fale sobre confiar no Senhor sob pressão? Mas assim, hoje ele me impeliu a gravar esse vídeo para você. Mulher negra, você está sob pressão? Confia no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Você pode estar cercada de impossibilidades financeiras, emocionais, profissionais. Confia no teu Deus. Porque Ele não é um Deus que mente. Ele não é um Deus criado por mãos humanas. Isaías 41 fala sobre isso. Por mãos humanas, que Ele fala uma coisa hoje e amanhã muda de ideia, ou que você precisa ficar o tempo todo querendo gerenciar o seu medo, a sua ansiedade, porque talvez Deus não faça. Não. Ele é um Deus que faz o que Ele promete. E se Ele prometeu algo na tua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. É melhor confiar em Deus do que confiar em homens. E eu oro para que o Senhor Ele te dê a força, para que você não ceda à pressão, não ceda à circunstância que está ao teu lado, para que você não se apresse em fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira como Saul, mas que você espere. Assim como Davi, que não chegou, não foi ungido e foi logo para o palácio, não. Ele voltou para o campo. Ele se prostrou diante do dono do universo e o seu reino foi confirmado. Eu oro para que o Senhor Ele te dê a sabedoria e que esse vídeo ele chegue no momento certo, antes que você ofereça o sacrifício, porque o Senhor Ele não tem prazer no sacrifício, Ele tem prazer no obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E esse é o vídeo de hoje do Projeto Balaia, na maior correria, mas ele vai chegar para você. O Senhor te ama, se cuida.